E aí, meu povo querido, mais uma aula aqui no GeoGebra, mais uma aula sobre os gráficos da função seno e cosseno, beleza? Agora que a gente já conhece os gráficos básicos para a função seno e cosseno, né? Vamos relembrá-los aqui agora. F de x igual a seno de x, ó, pronto. Esse comportamento periódico, período 2π, beleza? E g de x igual a cosseno de x, pronto. Eu tenho as duas, eu tenho separadamente o cosseno, tenho separadamente o seno, beleza? E se implementarmos mudanças nessas funções, o que é que vai mudar no gráfico básico? Como acontece, por exemplo, com funções do segundo grau, do primeiro grau, logarítmicas, exponenciais. Enfim, vamos considerar a função seno. Se eu considerar uma outra função, f1 de x igual a duas vezes, vou botar um asterisco para multiplicar, tá? Duas vezes seno de x. O que acontece? Vamos interpretar, é tudo leitura. Eu estou dobrando o que acontecia com o seno. Enquanto o seno, as imagens, ó, o seno do arco, π sobre 2, a imagem é 1. Só que eu quero o dobro desse valor, então a imagem passa a ser 2. Assim como o seno de menos π sobre 2, né, que está lá no mesmo lugar que 3π sobre 2, na extremidade do terceiro quadrante para o quarto, né, é menos 1. Quando eu multiplico por 2, vai para menos 2. Então, eu estou esticando as imagens, tá bom? O gráfico de 2 seno de x, em relação ao gráfico do seno de x, deu uma esticada, beleza? Então, eu estou mudando o conjunto imagem. O conjunto imagem que era de menos 1 até 1 na função original, ao ser multiplicado por 2, passou a ser de menos 2 até 2. De forma geral, se eu considerar uma f, nessa mesma f, em vez de considerar 2, se eu considerar um a qualquer e multiplicar por essa função seno, vou criar um controle deslizante. Se for 1, é a mesma coisa do seno de x. Se for 2, ó, se for número positivo, multiplicando, eu vou esticando a minha função, porque as imagens elas estão aumentando, tanto positivamente e estão diminuindo negativamente, beleza? Porque eu estou multiplicando. Se eu multiplicar por um número menor, ó, eu estou apertando mais ainda, beleza? Por exemplo, se eu multipliquei por meio, eu tinha seno de π sobre 2 que dava 1, multiplicado por meio vai dar meio, beleza? Eu estou comprimindo. Se eu multiplicar por um número negativo, por exemplo, eu multipliquei por menos 1. Aqui, menos 1. Aqui, pronto, perfeito. A imagem do π sobre 2 dava 1. Multiplicado por menos 1, vai para menos 1. Então, eu tenho o gráfico do seno e dá menos seno. Beleza? Multiplicando por menos 2, dá no mesmo. Então, multiplicar um número vezes a função básica seno significa mudar a imagem, mudar o conjunto imagem, e mudando desse jeito, tá? Multiplicando essas extremidades por esse valor, e aí a limitação será entre esses novos valores multiplicados, beleza? Se liga. O mesmo vai acontecer para a função cosseno. Se eu considerar um AG1 de x e multiplicar por esse mesmo A, tá? Igual multiplicar o cosseno por esse mesmo A, vou esconder o seno e vou abrir o cosseno. Em π sobre 2 dava 0. Claro que cosseno de 0 vezes qualquer coisa vai continuar sendo 0. Ou um número 0, né? Cosseno de π sobre 2 dá 0. Então, aqui continua sendo 0, vezes 1,7, ainda se mantém 0, beleza? Agora aqui, ó, cosseno de 0 na original é 1. Se eu multipliquei por menos 1,7, a imagem passa a ser menos 1,7, beleza? Mesma coisa acontece com o cosseno, ó. Multiplicando, eu tinha aqui imagem no cosseno 1 multiplicado por 2,8 vai para 2,8.
tinha a imagem menos 1, multiplicando por 2,8 vai para menos 2,8. Beleza? Então, ao multiplicar a função básica seno e cosseno, eu vou mudar o conjunto imagem e os intervalos mudando os intervalos desse conjunto. Beleza? Se liga. Bom, se eu agora tiver uma função, vou agora considerar uma f2 da minha seno original, só que eu vou acrescer 2 unidades. Então, em relação à seno básica, eu acrescendo 2 unidades, eu estou pegando o que eu tinha antes e somando sempre 2. Então, nesse momento a imagem era 1. Na nova função, que é seno, só que somando com 2, vai para 3. Nesse momento a imagem era 0. Somando com 2, vai para 2. E aí vai. É só eu transladar o gráfico 2 unidades para cima, tá? Então, se eu somo com um valor A qualquer também, A não, agora B qualquer, vou criar um outro controle deslizante. Esconder esse A. Então, ó, somando a unidade, eu estou subindo. Somando valores, eu estou transladando para cima, né, na vertical. E subtraindo, eu estou diminuindo as imagens. O gráfico ele se mantém no mesmo... enquanto o outro eu estico, tanto para baixo quanto para cima, né, nessa situação aqui. Nesse daqui, o meu gráfico continua o mesmo, porém eu vou transladando ele, ó. Se eu somei com algo positivo, vai para cima. Somei com algo negativo, vai para baixo. Beleza? Se liga. O mesmo ocorre com o cosseno. G de 2 igual a cosseno de x somado com esse tal desse b. Pronto. Esconder a função seno, esconder essa daqui, abrir a cosseno. Então, ó, basta considerar o que você sabia do básico e acrescer esse valor que eu estou considerando às imagens primitivas. O que era 1, somei com 1,7, foi para 2,7. O que era 0 de imagem, que era aqui, somado com 1,7, vai para 1,7. Beleza? Aqui tem um ponto que vai para 1,7. Enfim, o que era menos 1, somado com 1,7, vai para 0,7. Beleza? Mesma coisa, subtrair, eu puxei para baixo. Eu não estico, ela continua no mesmo formato. Inclusive, em ambas as situações, o período é o mesmo, ó. Subiu, desceu, subiu. A outra situação é a mesma coisa, ó. Subiu, desceu, subiu. O período nesses dois casos não mudou. Continua a mesma coisa. Então, multiplicar o seno ou somar o seno, a mesma coisa para o cosseno, não altera o período. Altera o quê? A imagem da função. Nesse caso aqui, ó, que eu estou subtraindo 3, a imagem passa a ser... Ó, o cosseno básico tinha imagem de menos 1 até 1. Todas as imagens, ó, ficavam entre menos 1 e 1. Todas. Então, o conjunto de imagem de menos 1 a 1. Nesse caso aqui, considerar cosseno menos 3, a imagem passa a ser de menos 4 até menos 2. O que era menos 1 com menos 3 é para menos 4. O que era 1 com menos 3 é para menos 2. E aí eu desço tudo e faço o meu gráfico. Beleza? Se liga. O período permanece o mesmo. Ok? Aí começa a repetição de 2 em 2π de novo. Beleza. Vou guardar aqui. Vou pensar numa outra possibilidade. Eu agora vou considerar uma f3 de seno. E ao invés de x, eu vou considerar um seno de 2x. Vou esconder essa cosseno e vou habilitar a seno. O que aconteceu? Vixe, apertou mais a coisa. Tá? O que está acontecendo? Se eu pensar aqui num caminho, aqui são os meus arcos. Arco 0. Então, eu estou percorrendo esse caminho. Quando eu estava em π sobre 2 na função seno, a imagem era 1. Nesse momento agora, quando eu estiver em π sobre 2, que é o valor do x, a imagem não está dando mais 1, está dando 0.
Vixe, por quê? Óbvio, gente. Se eu jogar π sobre 2 aqui, eu vou ter que multiplicar por 2. Vai sobrar quanto? Π. E seno de π é o quê? 0. Então, eu estou adiantando a imagem do π. Se eu jogar o π aqui, é como se eu estivesse calculando seno de quem? De 2π. Eu estou adiantando 2π. Quando eu jogo aqui π sobre 4, vai dar 2 vezes π sobre 4, que vai dar π dividido por 2. Eu simplifico, tá bom? O 2 de cima com o 4 de baixo fica π sobre 2. Então, eu vou ter seno de π sobre 2 quando o arco for π sobre 4. A imagem do π sobre 2 vai acontecer quando o arco for π sobre 4. Então, eu estou adiantando o que acontecia nessa função. Eu estou sendo mais rápido, estou sendo 2 vezes mais rápido. Então, o meu comportamento ele vai mudar também na metade do tempo. O meu período não era 2π, e aí eu começava as mudanças. Agora, ó, o meu período 0, subiu, desceu, desceu, subiu. Aí eu começo de novo. Só que agora eu estou começando a mudar em π. O meu período não é mais 2π, o meu período é π. Beleza? E se eu fizesse uma f4 de x igual a seno de x dividido por 2 ao invés de multiplicar por 2? Olha só. Vixe, olha o que aconteceu. Deixa eu esconder essa daqui. Deixar só a função original seno e essa daqui. Olha o que está acontecendo. Parece que eu estou mais devagar. Não parece, eu estou mais devagar. Se eu puser π sobre 2 no lugar do x, vai ficar π sobre 2 dividido por 2, que dá π sobre 4. Então, a imagem do π sobre 2 vai ser equivalente à imagem do π sobre 4 nessa. Eu estou demorando mais para gerar as imagens. A imagem do π sobre 2 na original, que dá 1, né? Para que aconteça nessa nova, o meu x tem que ser π. Então, agora, ó, eu estou demorando o dobro do tempo. Enquanto aqui eu estava 2 vezes mais rápido, aqui agora eu estou 2 vezes mais lento. Tá? Repare, o período da original é 2π. O período dessa, ó, eu vou lentamente. E só acontece agora em 4π. Tá? E isso não vai acontecer só com a função seno. A mesma coisa acontece com a função cosseno. G1 de x igual a cosseno, por exemplo, de 3x, para a gente não fazer só com 2. Pronto. Cosseno de 3x. Escrevi direitinho, escrevi, né? Pronto. Pronto, habilitei ela aqui bonitinha. Em relação à função cosseno, olha o que aconteceu. Eu estou muito mais rápido. Eu estou o triplo mais veloz, tá? Aqui, ó, o período era 2π. Agora eu desço, subo. Ó, eu desço, subo. Aqui, ó, eu desço, subo. Nesse momento, nesse ponto aqui, tá? Que valor é esse? Basta pegar o meu intervalo agora e dividir por 3. Então, pegando esse pedaço aqui e dividindo por 3, eu vou conseguir achar o meu período. Inclusive, eu vou trazer uma fórmula, tá? Eu vou indicar aqui uma fórmula para que você possa determinar o período das funções seno e cosseno a partir do período da função básica. Se eu multiplicar ou dividir, que é o mesmo que multiplicar por um número fracionário, esse valor do arco em relação à função original, eu automaticamente altero o período. Diferente do multiplicar a função, né, multiplicar todo o seno, ou subtrair o seno, ou subtrair o cosseno. Mas se eu multiplicar o arco por um número, eu estarei mudando o meu período. Fazendo de forma genérica, se eu considerar um G... ali eu mudei a cosseno, por isso que, enfim. Um G3x igual a um cosseno de dx. Vou botar um vezes. Pronto. Criei o controle deslizante D. Ou
um F3, aliás, eu já tenho o F3 aqui, vou aproveitar ela mesma, e colocar aqui um D vezes, pronto, deixei aqui. No momento D é 1, então eu vou ter a função original, pensar só no seno, pronto, coincidiu. Mas se eu aumento o valor, eu estou compactando mais a função em relação ao eixo x. Então as coisas vão acontecer mais rápido. Aqui, ó, começava a mudança de comportamento em 2π. Agora a mudança de comportamento já está acontecendo nesse momento. E aí se eu dobrei, vou botar aqui em 2, vai acontecer em π. Subir, vai acontecer em π. Estou pegando valores mais inteiros. Se eu pensei na metade, está demorando mais, ó. Se eu passar para valores negativos, o período vai ter a mesma ideia, o mesmo comportamento dos valores positivos, beleza? Só vai mudar aqui, eu vou considerar o oposto das imagens, no caso do seno, mas para o cosseno não vai ter problema não, beleza? A gente vai discutir isso depois lá no quadro sobre paridade. Então, se eu considerar, por exemplo, menos 2, o período ainda é, ó, desce pensando no zero. Sobe, sobe, desce. Aí começa a repetir tudo de novo. Pá. Então o período aqui ainda é π, que nem multiplicar por 2, tá? De forma geral, o período dessa função, quando eu multiplico por um número d, o período da função seno e da função cosseno, ele pode ser encontrado através dessa fórmula, tá? Eu vou considerar uma fórmula LaTeX dada por o numerador será 2π e o denominador será exatamente, cadê o aqui? Módulo de d. Beleza? Porque independe do valor ser negativo ou positivo. Por isso que eu vou pôr esse valor em módulo, ok? Eu vou... tô vindo aqui em propriedade porque eu tô parado. Eu vou só aumentar e colocar negrito, beleza? Enfim. Então, isso aqui você vai fazer para achar o período, ok? Se for 2, 2π dividido por menos 2, né? Em módulo, o período vai ser π, que é o que a gente observa aqui, ó. Pá. Se for meio, que é dividir por 2, vai ser 2π dividido por meio, que dá 4π. Ó, subiu, desceu. Então, demora mais de acontecer. Eu vou levar o dobro do tempo. Enquanto aqui eu estou mais rápido. O mesmo raciocínio serve para qualquer outro número, tá? Eu estou pegando 2, que é mais fácil de falar dobro, metade, mas poderia ser 3, 4, enfim. Basta você só dividir por esse valor que eu multiplico o arco, ou no seno ou no cosseno. E aí você descobre o período para o seno e para o cosseno. Beleza? Se liga. Bom, eu também posso ter, em relação à função original seno, uma função, uma f4 agora, de x. Deixa eu esconder essa daqui também, acho que tem outra habilitada, que é essa daqui. Não tô vendo ela habilitada não. Ah, tá, porque eu vou estar desenhando a F4 de novo. Deixa eu botar aqui uma... Deixa eu apagar essa F4. Pronto. E eu vou deixar a minha F4 aqui. Pronto. F4 de x igual a um seno de x mais um número. Vou botar esse número agora, um número c. Pronto. Eu agora estou somando. Eu estou pegando o meu arco e somando. Em relação à função original, eu estou fazendo uma translação em relação ao eixo x. Movimentando quanto? Por exemplo, se eu não mando nada, por exemplo, se o c é 0, esse gráfico se confunde com o original. Mas se eu somar, eu estou deixando mais rápido. Então ele está vindo ou está acontecendo antes. Eu somei meio.
Então significa que o que acontecia aqui acontece meio momento antes. Acontece π sobre 2 menos meio antes, tá? Se eu somar aqui, em vez de somar com esses valores, eu posso somar, por exemplo, π sobre 4, que aí fica melhor para a gente enxergar em radianos. Pronto. Somei π sobre 4. O que é que acontece? A imagem que acontecia aqui em π sobre 2 acontece π sobre 4 antes, tá? Vai acontecer em π sobre 4. É 0 mais π sobre 4. Então, eu voltei π sobre 4, porque eu estou fazendo π sobre 4 antes. π sobre 4 mais π sobre 4 dá π sobre 2. Beleza? E seno de π sobre 2 é 1. Se eu subtrair, demora mais de acontecer. O meu gráfico vai para o outro caminho. Então, para dar π sobre 2, eu tenho que ter o quê? 3π sobre 4. Se eu puser aqui 3π sobre 4, menos π sobre 4 dá π sobre 2. Então, a imagem agora demora π sobre 4. Então, eu arrasto meu gráfico todo para a direita, porque ele demora agora de acontecer. Ok? Quando eu somo ou subtraio, o mesmo vale para o cosseno. Quando eu somo ou subtraio aqui no arco, eu estou fazendo uma translação em relação ao eixo X. Beleza? Se liga. Eu posso brincar de diversas formas. Se eu puser módulo, eu vou ter uma F5 de x, ou melhor, uma G5 de x, igual a módulo ABS, como vimos na aula de módulo de funções reais, do cosseno de x. Pronto. Eu quero cosseno em módulo. Olha só, eu tenho a função cosseno, ela está aqui. Colocar isso em módulo significa tornar tudo que é negativo, positivo. Estou rebatendo em relação ao eixo x, como fizemos nas aulas de módulo, as imagens negativas, tá? Em relação ao eixo x, o que era menos 1 fica 1. Então, vem para cá para cima. Ó. Então, fica assim, bonitinha a função cosseno. Eu posso pegar esse módulo e somar duas unidades, aí eu vou, ó, subir. Pronto, ele foi lá para cima, tá? Bom, é isso basicamente. Vocês podem se divertir muito com a função seno e cosseno, fazendo algumas implementações nas funções básicas. Se eu multiplico e se eu somo, eu estou alterando o conjunto imagem. Se eu multiplico e se eu somo a função toda, seno e cosseno de x. Agora, se eu multiplico o arco, apenas o arco, eu estou fazendo uma mudança em quê? No período. E eu posso obter o período através dessa fórmula daqui, tá? Ela é útil no momento que eu tiver valores como multiplicar por 3, que aí eu posso estabelecer exatamente quando vai começar a repetição do meu gráfico. Se eu somar também esse arco ou subtrair, se eu fizer alterações multiplicando no arco, mudei o período. Se eu somar ou subtrair, não altera o período. O único momento que altera o período é quando eu multiplico. Se eu somar e subtrair, só faz uma translação ou para a esquerda, se eu estiver subtraindo, ou perdão, para a esquerda se eu estiver somando, porque eu vou adiantar as coisas, ou para a direita se eu estiver subtraindo, porque eu vou atrasar as coisas. Beleza? É isso. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve. Um abração e até a próxima aula, que vai ser lá no quadro para a gente fazer esse tipo de gráfico, ok? Sem a tecnologia digital, beleza? Valeu, até!